Há um segredo escondido dentro da própria Bíblia que poucas pessoas ousam revelar. Um ensinamento tão poderoso que, quando entendi, transformou completamente minha vida e me fez conquistar em um ano mais de $100.000, mesmo sem ter educação formal, experiência em negócios ou qualquer vantagem aparente. A grande contradição? A maioria das pessoas lê a Bíblia todos os dias e ainda assim continua vivendo na escassez, cheia de dívidas, medos e limitações. Como é possível que as mesmas palavras que criaram fortunas em alguns mantenham milhões presos à miséria? Quando eu li aquelas palavras pela primeira vez, pedi e recebereis. Algo dentro de mim se quebrou e, ao mesmo tempo, se reconstruiu. Eu percebi que durante anos eu pedia, mas o meu pedido era vazio, porque vinha acompanhado de dúvida, medo e, principalmente, da sensação de não merecimento. Quantas vezes você já pediu uma oportunidade de trabalho, mais dinheiro ou uma mudança de vida, e no mesmo instante, a sua mente lhe entregou um contra-ataque dizendo: isso não é para você, você não tem capacidade. Foi exatamente assim que eu vivi por muito tempo. O meu coração clamava por prosperidade, mas a minha mente rejeitava, como se houvesse um bloqueio invisível. O segredo está em entender que a Bíblia não se refere a um pedido qualquer, mas a um pedido consciente, carregado de fé e de certeza absoluta. Fé não é esperança vaga, fé é convicção. Quando finalmente compreendi isso, deixei de me ajoelhar implorando por mudanças externas e comecei a me alinhar internamente ao que eu desejava. Eu me via já possuindo aquilo que pedia. Eu caminhava dentro da minha mente como se já estivesse vivendo a vida que buscava. Você já se imaginou com riqueza, liberdade, paz, mas ao mesmo tempo se sente tolo só de pensar nisso? Esse era exatamente o obstáculo que eu precisava superar. A diferença começou quando transformei o meu pedido em uma imagem clara, vívida, real. Eu não pedia mais, quero mais dinheiro. Eu visualizava o dinheiro circulando, sentia a alegria de pagar minhas contas, via o sorriso de clientes satisfeitos no meu negócio de limpeza, e pouco a pouco oportunidades surgiam, pessoas certas cruzavam o meu caminho. Clientes apareciam sem que eu tivesse sequer feito anúncios. Isso não era mágica, era lei. Eu havia alinhado a minha mente com a abundância. Existe algo curioso. Pesquisas modernas mostram que pessoas que mantêm uma visão positiva e clara de seus objetivos ativam áreas específicas do cérebro que aumentam motivação, foco e resiliência. Ou seja, o que a Bíblia ensinou há milhares de anos agora é confirmado pela ciência. Quando você pede com fé e imagina já tendo recebido, o seu cérebro trabalha para tornar aquilo real. E mais do que isso, você passa a perceber oportunidades que antes estavam escondidas pelos seus próprios medos. Eu lembro de uma noite em que estava deitado, preocupado com as dívidas, sentindo o peso de não saber como pagar as contas do mês seguinte. Foi então que decidi fazer diferente. Ao invés de repetir o mesmo ciclo de angústia, fechei os olhos e comecei a visualizar a cena de receber um grande contrato para a minha empresa. Eu vi os números, eu senti a sensação de alívio. Eu até imaginei o café que tomaria naquela manhã comemorando. 2 semanas depois, um contrato inesperado entrou e resolveu meses de dificuldades. Você pode chamar isso de coincidência, mas eu chamei de resposta. Quantas vezes você já pediu um aumento no trabalho, mas no mesmo instante pensou: o meu chefe nunca vai me dar? Quantas vezes você pediu uma vida melhor, mas olhou para a sua conta bancária e se convenceu de que era impossível? O erro está aí. Você está pedindo com a boca, mas negando com a mente. O ensinamento é claro. Peça acreditando que já recebeu, e será concedido. Esse é o ponto que muda tudo. Quando você pede da maneira correta, você não está implorando por uma dádiva. Você está acionando uma lei universal que responde à frequência do seu pensamento. É como sintonizar uma estação de rádio. Se você pede prosperidade, mas vibra a escassez, o que você ouve é ruído. Mas quando o seu pedido é acompanhado de crença e emoção verdadeira, você sintoniza na estação certa e a mensagem chega cristalina. E eu quero desafiar você agora.
Nos próximos 7 dias, ao invés de apenas pedir mecanicamente, escolha algo específico que deseja. Visualize todos os dias como se já fosse real. Sinta a emoção da conquista. Fale como se já tivesse recebido. Viva mentalmente aquilo. Apenas 7 dias. Observe como as coisas ao seu redor começam a se mover, como se portas antes fechadas passassem a se entreabrir. Porque quando você entende o verdadeiro sentido de pedir e recebereis, descobre que a chave nunca esteve fora de você. Ela sempre esteve dentro da sua mente, esperando para ser usada. Quando ouvi pela primeira vez as palavras, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Confesso que não fazia ideia da profundidade que elas tinham. Eu pensava que verdade era simplesmente saber distinguir o certo do errado. Mas a verdade que realmente liberta é a consciência de que tudo o que acontece na nossa vida é reflexo direto do que cultivamos na mente. A pobreza não é uma condição imposta por Deus, pelo destino ou pela sociedade. É a consequência de pensamentos repetidos de escassez, de crenças herdadas que aceitamos sem questionar. Eu vivi muitos anos acreditando que era destinado a viver de salário em salário, pulando de emprego em emprego. Trabalhei em fábricas, em postos de gasolina, trocando pneus, lavando peças, fazendo trabalhos que pareciam não ter fim. Era exaustivo e ainda assim eu não saía do lugar. E a cada fracasso, eu alimentava a ideia de que o problema era o mundo ao meu redor, quando na verdade o problema estava dentro de mim. A verdade que liberta é essa. Nós não somos vítimas das circunstâncias, somos prisioneiros daquilo que acreditamos ser. Quando recebi em minhas mãos o livro Think and Grow Rich, foi como se uma cortina tivesse sido rasgada diante dos meus olhos. O texto dizia que riqueza começa como uma ideia, que tudo é construído primeiro no plano mental. No começo, isso parecia absurdo. Como um simples pensamento poderia transformar uma vida que parecia já ter fracassado? Mas quanto mais eu lia, mais percebia que eu estava preso porque acreditava nas mentiras que eu mesmo alimentava. Não tenho estudo, não tenho sorte, não tenho talento. Essa era a minha prisão. Quantas vezes você já se convenceu de que não é inteligente o suficiente, não tem idade para começar algo novo ou não nasceu na família certa? Isso não é verdade, é condicionamento. É o mesmo condicionamento que me manteve anos na mesmice, esperando que algo externo mudasse. A libertação aconteceu quando eu entendi que a verdade não está fora. Está na percepção de que eu sou responsável por tudo o que crio. Lembro de um momento específico no Corpo de Bombeiros de Toronto. Eu estava sentado, cansado, e a minha mente vagava em pensamentos de insatisfação. Eu ganhava pouco, não via futuro, e a sensação era de aprisionamento. Mas naquele mesmo período, já com as ideias do livro na cabeça, comecei a questionar. Será que esse futuro que tanto temo não é apenas fruto das minhas próprias crenças? Esse questionamento foi a faísca. Pouco tempo depois, tomei a decisão de sair, mesmo sem saber exatamente o que faria. E foi justamente essa decisão que me levou ao meu primeiro negócio, que, contra todas as expectativas, gerou mais de $100 mil no primeiro ano. Hoje a neurociência confirma. As crenças que aceitamos moldam a forma como interpretamos a realidade. Pessoas que acreditam ser incapazes ativam padrões mentais que reforçam a inércia e a passividade. Já aqueles que acreditam em possibilidade acionam circuitos que aumentam criatividade, coragem e tomada de decisão. Ou seja, a verdade não é uma frase bonita, é uma chave científica para a libertação. Pense em quantas vezes você olha ao redor e acredita que está preso por causa da economia, do governo, do seu chefe ou da sua falta de oportunidades. Mas será que não é a sua mente que ergueu essas paredes? Eu também acreditava nisso. Só que quando mudei a visão interna, as portas começaram a se abrir externamente. É como se o mundo estivesse esperando a minha decisão de parar de acreditar em mentiras e começar a agir conforme a verdade. Eu quero que você faça uma reflexão. E se durante os próximos dias você se desafiar a anotar todas as vezes que pensa algo negativo sobre si mesmo? Eu não consigo. Eu não mereço. Isso não é para mim. Anote. E em seguida,
Questione: isso é verdade ou é uma crença antiga? Essa prática simples pode começar a romper correntes invisíveis, porque a liberdade não começa fora, começa na mente. A verdade que liberta não é um segredo distante. É a consciência de que você não precisa se conformar, não precisa aceitar rótulos, não precisa viver limitado pelas histórias que contou a si mesmo. Essa é a verdade que me tirou da obscuridade e me colocou no caminho da abundância. E se funcionou para mim que não tinha estudo, não tinha contatos, não tinha nada além de dívidas e um sonho, também pode funcionar para qualquer pessoa que ouse abrir os olhos para a verdadeira liberdade. A parábola dos talentos sempre foi uma das mais impactantes para mim, porque ela revela de forma direta o que acontece com a maioria das pessoas. O medo as paralisa. Quantas vezes você já escondeu um dom, deixou uma ideia morrer, recusou uma oportunidade porque achou que não era capaz? O servo que enterrou o talento não foi condenado pela falta de dinheiro, mas pela falta de coragem. Essa é a essência da mensagem. Não se trata do quanto você tem, mas do que faz com o que tem. Eu nunca fui considerado alguém especial. Eu não tinha estudo, não tinha contatos, não tinha uma família rica por trás de mim. O que eu tinha eram trabalhos temporários, empregos que não exigiam habilidade e uma vida que parecia destinada à mediocridade. Mas quando aquela parábola passou a fazer sentido, percebi que eu estava agindo exatamente como o servo que escondeu seu talento. Eu vivia enterrando minhas ideias, acreditando que não valiam nada, que nunca dariam certo. E foi aí que entendi: se eu não arriscasse, eu passaria a vida inteira cuidando dos sonhos de outras pessoas, mas nunca vivendo os meus. Foi então que decidi abrir minha empresa de limpeza. Eu não sabia nada sobre administração, não tinha experiência em gestão, mas eu tinha disposição para trabalhar. A minha mente gritava: e se não der certo? E se você perder tudo? E se acabar envergonhado? Mas a parábola me lembrava: quem multiplica é recompensado, quem enterra é esquecido. No meu primeiro ano, o negócio faturou mais de $100 mil, algo inimaginável para alguém com a minha história. Aquilo foi a prova de que o talento, por menor que pareça, quando colocado em ação, multiplica-se. Você já percebeu que a maioria das pessoas espera estar completamente preparada para dar um passo? Esperam o diploma, esperam ter dinheiro sobrando, esperam a permissão de alguém. Mas a vida não recompensa quem espera, recompensa quem age. Steve Jobs não esperou terminar a faculdade para criar. Oprah não esperou ter todas as condições perfeitas para começar, e inúmeras outras pessoas que admiramos só se tornaram grandes porque ousaram colocar em prática o pouco que tinham. Já quem espera, morre com o talento enterrado. A ciência hoje comprova esse princípio. Pesquisas mostram que pessoas que assumem riscos calculados têm níveis mais altos de satisfação e maiores chances de crescimento profissional e financeiro. Não é porque são mais inteligentes ou mais sortudas, mas porque se permitem multiplicar o que têm, enquanto os demais ficam paralisados pelo medo de perder. E a grande ironia é que, ao tentar evitar o fracasso, acabam fracassando por não tentar. Eu me lembro de um cliente que contratei no início da empresa. Ele me olhou desconfiado, perguntou sobre minha experiência e, naquele momento, eu poderia ter admitido que não sabia nada sobre gestão. Mas eu escolhi multiplicar o pouco que tinha. Disse que daríamos o melhor serviço que ele já tinha visto. E foi exatamente isso que fizemos. A satisfação dele abriu portas para recomendações e novos contratos. Se eu tivesse enterrado aquele talento por medo de não ser suficiente, nada disso teria acontecido. Quantas vezes você já teve uma ideia e a abandonou porque achou pequena demais? Quantas vezes acreditou que precisava de mais preparo antes de agir? A parábola é clara. Não importa se você recebeu 5 talentos, 2 ou apenas 1. O que importa é o que você faz com eles. Quem enterra perde até o pouco que tem, quem arrisca multiplica infinitamente. Se você realmente deseja experimentar abundância, precisa parar de se esconder atrás de desculpas. Comece com o que tem, onde está, com os recursos que estão disponíveis agora. Esse é o verdadeiro ensinamento.
A abundância não vem quando você recebe mais. Ela vem quando você aprende a multiplicar o pouco que já possui. E se você fizer isso, vai perceber que os frutos chegam de formas inesperadas, porque a lei da multiplicação não falha. A frase "a fé sem obras é morta" sempre ecoou dentro de mim como um lembrete severo de que acreditar não basta se não houver movimento. Durante anos eu vivi cercado por pessoas que oravam todos os dias, que pediam por milagres, mas que continuavam presas à mesma rotina, aos mesmos medos e às mesmas desculpas. Elas confundiam fé com espera. Mas a fé verdadeira não é passiva. Ela exige ação. Exige que você demonstre no mundo físico aquilo que já carrega como certeza no coração. É como plantar uma semente. Você acredita que ela pode se tornar uma árvore frondosa, mas ainda assim precisa regá-la, cuidar do solo, protegê-la da intempérie. Se apenas jogar a semente na terra e esperar, nada acontece. Eu aprendi isso da forma mais dura. Quando ainda estava no corpo de bombeiros, eu me sentia frustrado, sonhando com uma vida diferente, mas sem coragem de agir. Eu acreditava que merecia mais, que havia algo maior para mim, mas passavam-se os dias e eu não movia um dedo. A minha fé era morta, porque não estava acompanhada de obras. O ponto de virada veio quando decidi largar a segurança aparente daquele emprego e iniciar algo que parecia totalmente fora do meu alcance: abrir uma empresa de limpeza. Naquele momento, a minha fé deixou de ser apenas uma ideia bonita e se transformou em atitude concreta. Quantas vezes você já acreditou que poderia mudar de vida, mas continuou parado esperando uma confirmação? Quantas vezes você já sentiu que deveria dar um passo, mas recuou porque não tinha garantia do resultado? Esse é o dilema da maioria. Querem fé, mas sem risco. Querem resultados, mas sem esforço. Só que a vida não funciona assim. A fé se manifesta no instante em que você age sem ter certeza absoluta, no momento em que você planta sem ainda ver o fruto. É nessa confiança ativa que os milagres acontecem. Eu me recordo de uma noite em que estava sem dinheiro, com contas atrasadas e a ansiedade tomando conta. Eu poderia ter ficado ali, reclamando e pedindo um sinal. Mas decidi bater de porta em porta oferecendo meu serviço, mesmo sem ter toda a estrutura montada. As primeiras pessoas disseram não. Aquilo poderia ter me feito desistir, mas cada não me provava que eu estava agindo, que minha fé estava viva. Pouco tempo depois, um sim mudou tudo. Trouxe o primeiro contrato e abriu o caminho para muitos outros. Se eu tivesse apenas esperado, nada teria acontecido. Hoje até a ciência mostra que ação precede motivação. Pesquisas em psicologia revelam que quando damos um passo, mesmo pequeno, o cérebro libera dopamina, aumentando a confiança e a sensação de capacidade. Ou seja, quanto mais você age, mais acredita. É exatamente o contrário do que a maioria pensa. Não é a confiança que gera a ação, é a ação que fortalece a confiança. E aqui está um desafio poderoso. Escolha uma área da sua vida em que você vem pedindo mudança, mas ainda não deu nenhum passo concreto. Pode ser a busca por um novo trabalho, o desejo de abrir um negócio, ou até mesmo melhorar sua saúde. Nos próximos 7 dias, faça uma ação prática todos os dias em direção a esse objetivo. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser um telefonema, uma pesquisa, uma conversa. O importante é que seja uma obra, um movimento visível da sua fé. Observe como a sua energia muda, como novas ideias surgem, como pessoas inesperadas começam a cruzar o seu caminho. A fé sem obras é morta, porque fé é movimento. Não adianta acreditar de braços cruzados. Você prova a sua crença quando age como se o resultado já fosse inevitável. E é nesse instante que o universo se move a seu favor, alinhando circunstâncias que antes pareciam impossíveis. Eu aprendi isso colocando o pouco que tinha em jogo, arriscando sem garantias, e descobri que quando você dá o primeiro passo, mesmo sem enxergar a escada inteira, os próximos degraus sempre aparecem. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Essa é uma das leis mais implacáveis e, ao mesmo tempo, mais justas que existem. Durante muito tempo,
Eu não entendia isso de forma prática. Eu acreditava que era apenas uma frase bonita, algo distante. Mas um dia percebi que ela se manifestava todos os dias na minha vida, quer eu acreditasse ou não. Quando eu semeava pensamentos de escassez, quando eu repetia mentalmente que não havia oportunidades, quando eu me via como alguém limitado, o que eu colhia eram exatamente essas limitações. E o mais assustador é que, mesmo vendo os mesmos resultados se repetirem, eu continuava plantando as mesmas sementes. A virada aconteceu quando compreendi que cada pensamento é uma semente, cada emoção é água e cada ação é o cuidado que decide se a colheita vai ser abundante ou escassa. Se eu queria mudar os frutos, eu precisava mudar as sementes. Eu passei a vigiar com atenção aquilo que eu pensava sobre dinheiro, sobre meu valor e sobre meu futuro. Ao invés de repetir "não tenho", comecei a me ver em abundância. Comecei a imaginar contratos chegando. Comecei a agradecer antes mesmo de receber. E o curioso é que, à medida que eu mudava a plantação interna, os frutos externos começaram a mudar também. Lembro-me de quando abri minha primeira empresa de limpeza. Eu poderia ter me concentrado nos riscos, nas dívidas e nas inúmeras razões para dar errado, mas decidi semear outra coisa. Eu acordava todos os dias imaginando o telefone tocando com novos clientes. Imaginava os cheques entrando. Imaginava as pessoas elogiando o serviço. Essas imagens mentais se tornaram tão vivas que eu as sentia como reais. Pouco tempo depois, contratos começaram a aparecer e em menos de um ano, eu havia colhido mais de $100 mil. Foi nesse momento que entendi, de forma inquestionável, que a lei da colheita nunca falha. Quantas vezes você já se pegou repetindo frases como "a vida é dura", "dinheiro não dá em árvore", "ninguém fica rico honestamente"? Cada vez que você diz isso, você está semeando mais escassez no seu próprio campo. O solo da mente é fértil, mas ele não julga a semente. Se você planta limões, ele não devolve maçãs. Se você planta medo, não colhe abundância. Essa é a justiça da lei. Pesquisas científicas mostram que pessoas que mantêm pensamentos de gratidão e otimismo têm mais chances de encontrar soluções criativas para os problemas, além de atraírem mais oportunidades profissionais. Não é coincidência, é coerência. Quando você semeia positividade, seu cérebro filtra e enxerga possibilidades que antes eram invisíveis. É como mudar a lente dos olhos. Os mesmos cenários passam a revelar oportunidades escondidas. Eu me lembro de um período em que, mesmo já tendo conquistado muito, enfrentei dificuldades financeiras temporárias. As dívidas voltaram a bater na porta e a tentação de voltar a pensamentos negativos foi enorme. Mas dessa vez, eu já conhecia a lei. Ao invés de semear desespero, eu comecei a anotar diariamente tudo de positivo que eu ainda tinha. Clientes fiéis, amigos que me apoiavam, saúde para trabalhar. Eu regava esses pensamentos todos os dias, até que a situação se transformou. Novos contratos surgiram e a abundância voltou a fluir. E aqui está o ponto crucial. Você não pode controlar o tempo da colheita, mas pode controlar a semente que planta todos os dias. Talvez você não veja os resultados amanhã, talvez nem no próximo mês, mas se persistir, inevitavelmente os frutos aparecerão. O problema é que muitos desistem no meio do processo, arrancam a semente antes da hora ou substituem-na por sementes de medo. Eu quero lançar um desafio para você. Durante os próximos 30 dias, escolha conscientemente quais sementes vai plantar na sua mente. Substitua cada pensamento de escassez por um de abundância, cada frase de limitação por uma afirmação de possibilidade. Faça isso com disciplina, mesmo quando parecer inútil. E depois observe. Você vai perceber que as oportunidades que antes passavam despercebidas começam a se revelar, como se o campo estivesse respondendo ao novo plantio. Porque essa lei é absoluta. Você só colhe aquilo que semeia. E quando decide plantar grandeza, a vida não tem escolha a não ser lhe devolver grandeza. A passagem que diz que ninguém pode servir a dois senhores sempre mexeu comigo, porque por muito tempo eu vivi exatamente dessa forma, dividido.
De um lado, eu buscava a Deus, pedindo direção, pedindo abundância, pedindo uma vida melhor. Do outro lado, eu acordava e dormia atormentado pelas dívidas, pelas contas que se acumulavam, pelo medo constante de não conseguir sustentar o mínimo. Eu não era dono do dinheiro, eu era escravo dele. Toda a minha energia, todos os meus pensamentos e todas as minhas emoções estavam presos ao que faltava, e isso me fazia girar em um ciclo sem fim de escassez. Eu percebi que a chave não estava em rejeitar o dinheiro, mas em mudar a minha relação com ele. O dinheiro não é um senhor, é uma ferramenta. E como toda ferramenta pode ser usada para construir ou para destruir. A diferença está em quem o controla. Quando o dinheiro domina seus pensamentos, suas escolhas e sua paz, ele se transforma em um senhor cruel, porque nunca é suficiente, nunca traz descanso. Mas quando você o coloca no lugar certo, como um meio para realizar, servir e expandir, ele passa a fluir naturalmente. Na época em que eu trabalhava no Corpo de Bombeiros, eu vivia com a mente dividida. Eu queria mais da vida, mas o medo de não ter o suficiente me fazia aceitar a mesmice. Era como se eu tivesse duas vozes dentro de mim, uma me dizendo para confiar e a outra me lembrando das contas vencidas na gaveta. O resultado dessa divisão era a paralisia. Eu ficava no meio do caminho, sem servir totalmente a um nem ao outro. Foi somente quando tomei a decisão de enxergar o dinheiro como energia, não como um senhor, que algo começou a mudar. Quando abri a empresa de limpeza, não foi apenas sobre gerar lucro, mas sobre criar valor. Eu comecei a enxergar cada contrato não como números frios, mas como um canal para impactar pessoas, para oferecer um serviço de qualidade, para transformar a vida dos meus funcionários. E essa simples mudança de perspectiva libertou a minha mente. De repente, o dinheiro deixou de ser algo que eu corria atrás desesperado e passou a ser consequência natural daquilo que eu entregava. Quantas vezes você já se pegou dizendo que não dorme tranquilo por causa das contas? Quantas vezes adiou um sonho porque o medo de perder dinheiro falou mais alto? Essa é a escravidão silenciosa que prende a maioria das pessoas. Elas acordam pensando em dívidas, passam o dia se preocupando com gastos e vão dormir com medo do futuro. Isso é servir ao dinheiro. E quem serve ao dinheiro nunca encontra paz. Hoje a ciência também mostra como isso afeta a vida de forma profunda. Estudos revelam que pessoas que vivem obcecadas por problemas financeiros apresentam níveis mais altos de estresse crônico, o que compromete a saúde, diminui a capacidade de tomar decisões acertadas e até reduz a expectativa de vida. O que a Bíblia já dizia há séculos agora é comprovado pela medicina. Servir ao dinheiro corrói a alma e o corpo. Eu me lembro de uma ocasião em que perdi um grande contrato. Naquele momento, eu poderia ter entrado em desespero, poderia ter alimentado o pensamento de que tudo estava perdido. Mas eu já havia aprendido a lição. Ao invés de me render ao medo, decidi ver aquilo como espaço para algo maior. Pouco tempo depois, surgiu uma oportunidade que compensou a perda de forma surpreendente. Isso me mostrou que quando você não é escravo do dinheiro, você consegue manter a calma para enxergar o próximo passo. A verdadeira liberdade acontece quando você entende que prosperidade não é ter mais dígitos na conta bancária, mas sim controlar quem está no comando, você ou o dinheiro. Se o dinheiro dita suas emoções, você é servo. Se você o enxerga como meio e não como fim, você é senhor. Essa é a escolha que cada pessoa precisa fazer, e é uma escolha diária. Porque toda vez que você se deixa dominar pelo medo, volta a ser escravo. Mas quando você decide confiar e agir com propósito, o dinheiro passa a trabalhar para você. E é nesse ponto que a vida se expande, porque quem não serve a dois senhores descobre que pode finalmente servir ao que realmente importa. A liberdade, a paz e a abundância que estavam disponíveis desde sempre. Seja feita a tua vontade é uma das frases mais mal compreendidas, porque muitos interpretam como um convite à passividade, como se significasse cruzar os braços e aceitar qualquer coisa que a vida traga. Mas para mim,
ela sempre teve um sentido muito mais profundo. Trata-se de confiar em algo maior, em um fluxo que organiza as circunstâncias de uma forma que a nossa mente limitada não consegue enxergar. Eu aprendi na prática que grande parte do sofrimento vem da insistência em tentar controlar tudo. É como remar contra a correnteza, gastando energia sem sair do lugar, enquanto a vida apenas pede que você solte o remo e confie no rio. Eu me lembro de um período em que eu estava completamente obcecado por resultados. Eu queria que minha empresa crescesse de uma maneira específica, com determinados clientes e contratos. Eu fazia planos detalhados, forçava encontros, me desgastava tentando empurrar portas que simplesmente não se abriam. O resultado era frustração e exaustão. Foi então que percebi que eu estava tentando impor a minha vontade sobre algo que exigia entrega. Quando finalmente soltei, quando aceitei que talvez existisse um caminho melhor que eu não estava enxergando, as coisas começaram a fluir. Pouco tempo depois, surgiram oportunidades que jamais teriam aparecido se eu tivesse insistido nos meus planos limitados. Quantas vezes você já se viu preso a uma ideia fixa de como sua vida deveria ser? Talvez um emprego específico, uma relação, um sonho que parece impossível. E cada vez que as coisas não acontecem como você planejou, você se sente frustrado, derrotado, sem entender o porquê. Mas e se, em vez de insistir, você confiasse que há uma ordem maior em ação? Não significa desistir, significa alinhar-se. Você continua agindo, continua dando passos, mas solta a necessidade de controlar os detalhes. É nessa confiança que a verdadeira abundância se manifesta. A ciência hoje chama isso de soltar o controle. E já comprovou que pessoas que conseguem praticar a aceitação, ao invés da resistência, têm níveis mais baixos de ansiedade e estresse, além de alcançarem resultados melhores a longo prazo. Isso acontece porque a mente, quando não está presa à rigidez de uma única possibilidade, consegue enxergar soluções criativas e caminhos alternativos que antes passavam despercebidos. Houve um episódio em que perdi um cliente importante e por alguns dias me senti derrotado. Eu pensava, isso não pode estar acontecendo comigo, eu preciso daquele contrato. Mas quando aceitei que talvez aquela perda fosse parte de algo maior, quando soltei a resistência, percebi que aquilo abriu espaço para um cliente ainda maior, que trouxe resultados muito além do que eu havia imaginado. Essa experiência me ensinou que, às vezes, o que você chama de fracasso é apenas o universo abrindo espaço para algo que combina mais com a sua verdadeira jornada. Pergunte-se, quantas vezes você já sofreu porque insistiu em manter algo que já não fazia sentido? Quantas vezes o medo de perder o controle o impediu de viver novas oportunidades? O ensinamento é claro. A vontade maior não é para te limitar, é para te libertar do peso de ter que prever cada detalhe. É como confiar que a semente sabe como se transformar em árvore, mesmo que você não compreenda cada processo invisível que acontece no solo. Eu quero te propor um exercício. Escolha uma área da sua vida em que você sente que está lutando demais, gastando energia sem resultado. Durante os próximos dias, ao invés de insistir, solte. Continue agindo, mas abandone a necessidade de controlar o resultado final. Observe o que acontece. Você pode se surpreender ao ver portas se abrindo em lugares que jamais teria imaginado. Foi assim que aprendi que dizer, seja feita a tua vontade, não é abrir mão dos sonhos, é abrir espaço para que eles venham de forma ainda maior e mais perfeita do que você seria capaz de planejar. Essa é a verdadeira liberdade. Confiar que você faz a sua parte e permite que a vida faça a dela. A multiplicação dos pães e peixes sempre me ensinou que a abundância não depende da quantidade inicial, mas da consciência que você carrega diante do pouco que tem. Aquela história não é apenas sobre um milagre distante, mas sobre um princípio mental que pode ser aplicado todos os dias. Pense comigo. Quantas vezes você já se viu paralisado porque acreditava que não tinha recursos suficientes para começar? Talvez você tenha pensado que precisava de mais dinheiro, mais tempo, mais contatos. E foi justamente esse pensamento
que o manteve parado. A verdadeira lição é que o pouco pode se multiplicar quando você o coloca sob a lei da abundância. Quando iniciei minha empresa de limpeza, eu não tinha grandes recursos. Eu poderia ter me convencido de que não valia a pena tentar, que precisava esperar ter mais estrutura, mais experiência, mais garantias, mas eu decidi usar o pouco que tinha e agir como se fosse suficiente. Eu me lembro de oferecer serviços com equipamentos simples, mas com uma visão clara de crescimento. E para minha surpresa, clientes começaram a aparecer, contratos começaram a surgir. E de repente, aquele negócio que parecia pequeno se transformou em uma empresa que faturava mais de $100 mil no primeiro ano. Não foi porque eu tinha muito, mas porque usei o pouco com fé e visão. A ciência hoje chama isso de efeito alavanca. Quando você começa a agir com os recursos limitados que possui, abre espaço para que novas oportunidades apareçam. Estudos mostram que pessoas que praticam a gratidão pelo que já têm conseguem enxergar mais caminhos e alternativas, o que as leva a resultados maiores do que aquelas que só reclamam da falta. É como se a gratidão ampliasse o campo de visão e revelasse oportunidades que antes estavam escondidas. Quantas vezes você já adiou um sonho porque pensou que não tinha o suficiente? Quantas vezes acreditou que precisava esperar pelas condições ideais para dar o primeiro passo? Esse é o maior erro. As condições nunca estarão perfeitas. A perfeição nasce no movimento. Se você colocar o pouco que tem em circulação, se usar suas ideias, seu tempo e sua energia com fé, verá que aquilo se multiplica de formas inesperadas. Eu me recordo de uma situação em que eu não tinha capital para expandir a empresa. A lógica me dizia que era impossível crescer, mas em vez de desistir, comecei a visualizar parcerias e contratos maiores. Pouco tempo depois, um cliente que havia me visto trabalhar em outro local me procurou e ofereceu um contrato que transformou toda a estrutura do negócio. Foi como ver pães e peixes se multiplicando diante dos meus olhos. Eu percebi que quando você demonstra gratidão e confiança no pouco, o universo se encarrega de trazer o muito. E aqui está uma pergunta que você precisa se fazer. Você está olhando para a sua vida e enxergando apenas escassez, ou está olhando para o pouco que tem como uma semente de abundância? A diferença está na sua visão. Quem foca na falta, só vê mais falta. Quem foca no potencial, vê multiplicação. Eu quero propor um desafio. Durante os próximos 7 dias, escolha algo que hoje você considera pequeno demais. Pode ser uma ideia de negócio, uma habilidade, até um valor simbólico que tem guardado. E use isso de alguma forma prática. Invista seu tempo, sua energia, seu coração e observe como isso começa a se multiplicar. Você vai descobrir que a abundância não chega porque você espera ter muito, mas porque você valoriza e coloca em movimento o pouco que já possui. Essa é a verdadeira mensagem da multiplicação. Não é sobre quantidade, é sobre consciência. Quando você entende isso, descobre que nunca está começando do zero. Sempre há algo em suas mãos que pode se expandir. E quando você ousa usá-lo com fé, o universo responde abrindo caminhos que pareciam impossíveis. Não vos conformeis com este mundo. Sempre foi uma das frases que mais mexeram comigo, porque ela toca na raiz do maior erro que a maioria das pessoas comete: aceitar a vida exatamente como ela é, mesmo quando ela não traz felicidade, prosperidade ou sentido. Conformar-se é se acostumar com a mediocridade. É se convencer de que o pouco que se tem é o máximo possível. É abaixar a cabeça e acreditar que não dá para mudar. Eu vivi assim por anos, aceitando salários baixos, empregos que eu odiava e uma rotina que parecia não ter saída. Eu acreditava que aquele era o meu destino e que, de alguma forma, eu deveria ser grato por ter pelo menos alguma coisa. Mas a verdade é que esse tipo de gratidão é uma armadilha, porque ela não vem acompanhada de crescimento, vem acompanhada de resignação. Foi quando comecei a questionar esse conformismo que minha vida começou a se transformar. Eu me lembro claramente do tempo em que trabalhava no Corpo de Bombeiros. Para muitos, aquilo era um emprego respeitável, seguro, um sonho até. Mas dentro de mim, eu sentia que havia algo errado. Eu não queria apenas sobreviver. Eu queria viver.
Esse inconformismo me fez tomar decisões que pareceram loucura para os outros. Largar a estabilidade, arriscar em algo que eu não conhecia, abrir um negócio sem experiência. Mas foi justamente esse ato de recusar o conformismo que me abriu as portas para um futuro completamente diferente. Quantas vezes você já se conformou com um relacionamento que não traz felicidade, com um trabalho que não paga o suficiente ou com uma vida que não desperta entusiasmo? É aí que está a prisão invisível. A sociedade te ensina a se contentar, a agradecer pelo pouco e a não sonhar alto demais. Mas a Bíblia é clara: não vos conformeis. Não aceite a forma limitada como o mundo diz que você deve viver. Transformai-vos pela renovação da mente. Isso significa que a mudança começa dentro de você, quando decide não aceitar o padrão que te foi imposto. A ciência também confirma isso. Pesquisas mostram que pessoas que desafiam o status quo, que não se conformam com padrões limitados, têm maiores índices de sucesso, inovação e até mais saúde mental. Aquelas que se conformam, por outro lado, desenvolvem mais frustração, ressentimento e sensação de vazio. O conformismo pode parecer segurança, mas no fundo é a morte lenta dos seus sonhos. Eu me recordo de uma situação em que minha própria família me aconselhou a não largar o emprego de bombeiro. Diziam que era arriscado demais, que eu estava cometendo um erro. Se eu tivesse ouvido, provavelmente teria passado a vida inteira dentro de um padrão confortável, mas sem realização. Hoje eu sei que a maior loucura não foi arriscar, foi ter ousado acreditar que eu merecia mais do que o mundo dizia que eu podia ter. E é isso que você precisa entender. Se você se conforma, você estagna. Se você questiona, você cresce. Não vos conformeis significa não aceitar dívidas como parte natural da vida, não aceitar um salário mínimo como destino inevitável, não aceitar viver sem propósito. Significa olhar para tudo o que te limita e dizer: isso não é definitivo. Eu posso transformar. Eu quero te propor um exercício. Olhe para alguma área da sua vida em que você se conformou. Pode ser seu trabalho, sua saúde, seus relacionamentos ou sua vida financeira. Pergunte-se: se eu não me conformasse, o que eu faria de diferente hoje? Apenas essa pergunta pode começar a abrir uma nova perspectiva. Eu descobri que o inconformismo é a centelha que inicia qualquer transformação, porque a vida não vai mudar enquanto você não decidir que já é suficiente viver preso ao que não te faz feliz. Quando você escolhe não se conformar, você começa a criar. E quando cria, abre espaço para uma vida que reflete não o que o mundo te impôs, mas o que você realmente merece viver. O dízimo sempre foi visto por muitos apenas como uma obrigação religiosa, mas o que eu aprendi é que, na essência, ele representa uma lei universal de circulação. O dinheiro, assim como a água, precisa fluir. Quando você o prende por medo, quando segura cada centavo acreditando que nunca será suficiente, cria um bloqueio que impede a abundância de entrar. Mas quando coloca o dinheiro em movimento, quando permite que ele circule, ele retorna multiplicado. Essa é uma lei e, como toda lei, funciona para todos, independentemente de crença ou religião. No começo da minha jornada, eu era exatamente como a maioria. Tinha medo de perder o pouco que possuía. Eu me agarrava a cada dólar como se fosse o último. E quanto mais eu segurava, mais parecia escapar pelas minhas mãos. Foi quando entendi que a generosidade não é perda, é investimento em fluxo. Decidi separar uma parte do que eu ganhava, não porque tinha sobrando, mas porque acreditava na lei. E foi impressionante ver como, mesmo com menos nas mãos, eu começava a atrair mais oportunidades, mais contratos, mais prosperidade. Quantas vezes você já disse a si mesmo que não pode ajudar alguém porque não tem o suficiente? Quantas vezes adiou uma doação, um gesto de generosidade, porque acreditou que ficaria em falta? Esse é o erro. O dinheiro precisa circular. Se ele fica parado, apodrece. Mas quando flui, ele se renova. É o mesmo princípio da natureza. Rios que correm são sempre frescos, lagos estagnados apodrecem. Eu me lembro de um episódio em que estava endividado, e ainda assim, decidi doar parte do pouco que tinha. Naquele momento,
parecia irracional. Mas pouco tempo depois, uma oportunidade de negócio apareceu e trouxe um valor muito maior do que o que eu havia entregado. Não foi coincidência, foi a lei da circulação em ação. O universo responde ao espaço que você cria. A ciência moderna até confirma esse princípio sob outra perspectiva. Estudos mostram que pessoas generosas, que compartilham tempo, dinheiro ou recursos, não apenas são mais felizes, mas também têm maiores chances de sucesso financeiro a longo prazo. Isso porque a generosidade cria conexões, abre portas e gera confiança. Quando você dá, você se conecta a algo maior do que a simples acumulação. Muitas pessoas que admiro aplicaram esse princípio. Empresários que doaram parte significativa de suas fortunas e, em troca, viram seus negócios prosperar ainda mais. E também vi o contrário. Gente que acumulava obsessivamente, que não soltava nada e acabava vivendo em constante escassez, sempre com medo de perder o que tinha. Pergunte-se, você está permitindo que o dinheiro circule na sua vida ou está tentando controlá-lo como um senhor? Está preso ao medo de não ter ou já entendeu que quando você dá, você abre espaço para receber ainda mais? Essa reflexão pode mudar completamente sua relação com o dinheiro. Eu quero lançar um desafio. Escolha uma parte simbólica do que você tem hoje e coloque em movimento. Pode ser doação, pode ser investir em alguém, pode ser apoiar um projeto que acredita. Faça isso não por obrigação, mas com a consciência de que está ativando a lei de circulação. Observe como em pouco tempo novas oportunidades começam a aparecer. Essa é a grande verdade. Prosperidade não vem de acumular, vem de circular. O dízimo não é sobre perda, é sobre fluxo. Quando você entende isso, o dinheiro deixa de ser algo que você teme perder e passa a ser algo que você confia em movimentar. E quanto mais você coloca em movimento, mais abundância retorna para a sua vida. Eu descobri que o perdão não é apenas um ato espiritual, mas também uma chave prática para a prosperidade. Durante muito tempo, eu carreguei ressentimentos, mágoas e frustrações. Pessoas que haviam me enganado, dívidas que nunca foram pagas, promessas quebradas. Eu acreditava que guardar essa dor era uma forma de me proteger, mas na verdade era como se eu tivesse correntes invisíveis me prendendo ao passado. E enquanto essas correntes me seguravam, minha vida financeira também não avançava. Foi somente quando aprendi a liberar que percebi como o perdão abre espaço, não só no coração, mas também na carteira. Eu me lembro de um caso específico em que alguém me devia dinheiro e simplesmente não me pagou. Por meses eu remoía essa situação, sentia raiva, imaginava o confronto, ficava repetindo a injustiça em minha mente. O curioso é que quanto mais eu pensava nisso, mais problemas financeiros eu atraía. Era como se aquela dívida não resolvida criasse um bloqueio invisível para que novos contratos entrassem. Até que um dia, exausto de tanto carregar aquela energia, eu decidi liberar. Não foi fácil, mas eu disse para mim mesmo: está perdoado, não vou mais deixar isso controlar minha vida. Pouco tempo depois, novos clientes começaram a aparecer. Negócios começaram a fluir novamente e eu compreendi que o que me prendia não era a falta do pagamento, mas a falta do perdão. Quantas vezes você já se pegou revivendo uma traição, uma injustiça ou uma palavra que machucou? Quantas vezes você percebeu que, mesmo depois de anos, ainda sente a mesma raiva ao lembrar do que aconteceu? Esse peso não afeta apenas o emocional, ele corrói a energia criativa, bloqueia sua clareza mental e até afasta a prosperidade. A ciência hoje confirma isso. Estudos mostram que pessoas que guardam rancor têm níveis mais altos de estresse, sofrem mais de insônia, ansiedade e até problemas cardiovasculares. Já aquelas que praticam o perdão liberam hormônios ligados ao bem-estar, reduzem a pressão arterial e vivem com mais disposição para criar riqueza. Eu precisei aprender que perdoar não é dizer que o que o outro fez está certo. Não é concordar nem justificar. Perdoar é libertar-se do vínculo com o erro, é cortar o laço que mantém você acorrentado ao passado, porque no final não é o outro que sofre ao carregar sua raiva, é você.
E enquanto você se agarra a isso, o fluxo da vida não consegue trazer o novo. Eu percebi que o perdão é como abrir espaço em uma casa cheia de entulho. Enquanto o espaço está ocupado com mágoas e ressentimentos, nada novo pode entrar. Mas no momento em que você limpa, o novo tem lugar para se instalar. Essa limpeza emocional cria espaço para oportunidades financeiras, relacionamentos mais saudáveis e até ideias mais criativas. Pergunte-se, quem você ainda precisa perdoar? Pode ser alguém próximo, pode ser alguém distante, ou até você mesmo. Muitas vezes, a falta de perdão não é com os outros, mas com as nossas próprias falhas. Quantas vezes você se condena por decisões erradas do passado? Enquanto não libera, você repete os mesmos padrões. Eu quero propor um exercício simples. Durante os próximos 7 dias, escolha uma pessoa ou situação que você ainda carrega no coração. Todos os dias, feche os olhos e diga mentalmente: eu libero você, eu perdoo, eu me liberto. Não precisa esperar sentir vontade. O ato de declarar já inicia o processo. Observe como pouco a pouco o peso diminui e como novas oportunidades começam a surgir. A prosperidade flui em um coração livre, e o perdão é a chave que abre a porta dessa liberdade. Quando você perdoa, descobre que não apenas curou uma ferida emocional, mas também removeu bloqueios invisíveis que impediam sua vida de prosperar. Eu aprendi que cada ato de perdão é também um ato de enriquecimento, porque liberta a energia que estava presa e a coloca novamente em movimento, pronta para atrair abundância. Buscai primeiro o reino. Foi a chave que me mostrou que prosperidade não é uma corrida desesperada atrás do dinheiro, mas uma transformação interior que inevitavelmente atrai o dinheiro como consequência. Durante anos eu acreditei que a vida se resumia a lutar por mais, trabalhar mais horas, me desgastar tentando controlar tudo para conseguir alguns trocados a mais no fim do mês. Mas quanto mais eu corria atrás, mais distante parecia estar. Foi quando compreendi que o reino a ser buscado não estava fora, mas dentro de mim. Era a clareza mental, a harmonia interior, a fé e a visão que eu cultivava. Quando isso se tornava prioridade, tudo o resto passava a se organizar quase como mágica. Eu me lembro de quando comecei meu primeiro negócio. Eu estava focado apenas em ganhar dinheiro, em resolver as contas atrasadas, em pagar dívidas. Cada cliente que eu encontrava, eu via como números, não como pessoas. E o resultado era frustrante. Contratos cancelados, clientes insatisfeitos, a sensação constante de estar correndo em círculos. Foi somente quando mudei o foco, quando decidi buscar primeiro o desenvolvimento interior, quando passei a colocar disciplina mental, fé e propósito acima do desespero financeiro, que tudo mudou. Eu comecei a ver meus clientes como oportunidades de servir, a enxergar cada desafio como um degrau. E o dinheiro que antes fugia passou a fluir naturalmente. A maioria das pessoas comete o mesmo erro. Coloca o dinheiro como prioridade absoluta. Trabalham em empregos que odeiam, suportam rotinas exaustivas, sacrificam a saúde e os relacionamentos em nome de um salário. E mesmo assim, nunca sentem que é suficiente. Isso acontece porque estão invertendo a ordem. Quando você busca primeiro o reino, quando decide alinhar sua mente, seu coração e sua fé com propósito e abundância, o dinheiro se torna consequência, não obsessão. Hoje até a ciência comprova essa verdade. Pesquisas mostram que pessoas que vivem alinhadas com seus valores internos, que buscam significado no que fazem, não apenas têm mais bem-estar emocional, mas também alcançam melhores resultados financeiros a longo prazo. Isso porque a energia e a motivação que vem de dentro são muito mais poderosas do que o medo de perder ou a obsessão de ganhar. Houve um período em que eu estava obcecado em fechar um contrato que acreditava ser essencial. Eu coloquei toda a minha energia nisso, mas nada acontecia. Foi então que decidi soltar e voltar a me concentrar no meu interior. Comecei a meditar, a visualizar, a reafirmar quem eu queria ser, em vez de me fixar apenas no que eu queria ter. Pouco tempo depois, outro contrato ainda maior apareceu, e dessa vez sem esforço desesperado.
Aquilo foi uma prova clara de que, quando eu buscava primeiro o reino, o resto era acrescentado. Pergunte-se, o que você está colocando em primeiro lugar? É o medo de não pagar as contas? É a angústia de não ter o suficiente? Ou é o cultivo de uma mente disciplinada, confiante e aberta à abundância? A resposta a essa pergunta define se você continuará correndo atrás do dinheiro ou se o dinheiro começará a correr atrás de você. Eu quero propor um desafio. Nos próximos 30 dias, antes de pensar em números, em dívidas ou em resultados externos, dedique-se a trabalhar sua mente. Visualize diariamente a vida que deseja. Pratique gratidão pelo que já tem. Alinhe suas ações a um propósito maior. Faça disso a sua prioridade e observe como as circunstâncias externas começam a se reorganizar. Essa é a essência do ensinamento. Buscar primeiro o reino é colocar em ordem aquilo que ninguém pode ver, mas que determina tudo o que pode ser visto. É se tornar a pessoa que atrai abundância, ao invés de apenas desejar abundância. E quando você faz isso, descobre que o dinheiro, a prosperidade e as oportunidades não são o objetivo final, mas apenas o resultado natural de quem você decidiu se tornar. Se existe um ponto que eu quero que você leve desse vídeo, é que a verdadeira riqueza nunca começa fora, mas dentro de você. O dinheiro, as oportunidades e até mesmo os milagres só se manifestam quando você alinha sua mente com a abundância, quando deixa de ser escravo do medo e passa a viver em sintonia com as leis que regem o universo. É essa mudança interna que transforma qualquer realidade. Agora, eu quero te convidar a continuar essa jornada. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na sua tela, porque nele você vai subir mais um degrau na sua evolução de sabedoria. Cada passo que você dá o torna 1% melhor do que é agora. Muito obrigado por estar aqui comigo e eu te espero no próximo vídeo.